dia a todos. Olha a turma entrando aqui já, 227 pessoas online. Quero ver quem vai abrir o chat do MDS. Quero ver quem vai ser o primeiro a dar bom dia aqui. Ontem foi o doutor Oscar, teve o Fabiano. Olha aí, vamos ver quem que vai ser o primeiro que vai se apresentar aqui no chat do MDS. Doutora Marta, já que você está aí, a gente explica assim, ó, o que a gente faz lá no coffee break dos congressos presenciais, o povo faz aqui no chat. E aí todo mundo se apresenta, da onde é. Ó, a Marli, da Unimed Vilhena, obrigada, Marli. Marli abriu o chat ó, a Ana, minha conterrânea do Hospital da Unimed Litoral. Beleza, a Valéria Nóbrega, olha aqui, ó. A Vanessa Krause de Curitiba, olha que legal. Temos todos os estados aqui representados, doutora Marta. Olha aí, ó. Laura, da Unimed Franca, Marinês, da BRF, lá de Curitiba, Sirlene, de Brasília, Bruno Dantas já apareceu aqui, já te vi. Gente, eu sei que muitos de vocês entraram agora, que eu li, não falei que eu não te vi, mas é porque eu não consigo apresentar 500 pessoas. A gente vai indo aqui até 10:08. Olha lá, Poliana, Copaz, Belo Horizonte, Shirlene Lobo, Unimed Belém. Olha aí, Shirlene sempre ligadinha aqui desde o começo. Pamela, operadora Med Sênior de Vitória, Espírito Santo. Renata também, Paza, Rio de Janeiro, sempre aqui no comecinho com a gente. Elisângela Patos de Minas, não, olha, Patos de Minas, a Unimed Patos de Minas foi a campeã de tanto se apresentar aqui no chat. Top demais. Obrigada, Patos de Minas. E eles já ganharam um livro da ABEA Brasil de OPME DMI. Valéria Auditoria em Recife. Anitta Bressan, ó, o pessoal abrindo a câmera lá, Marinês, lá de Curitiba. Dá tchau aí, Marinês. Olha lá, ó. Aí o Rodrigo também, Rodrigo, dá um tchauzinho aí. Legal. A Anitta Bressan, médica auditora de Curitiba. Flávia Helena, Unimed Rio Verde, Goiás, também tá uma boa participação aqui. Rafaela, Unimed Patos de Minas. Mariana Cátio, Unimed Meio Oeste, Santa Catarina. Fabiano, DMC Distribuidor, tá aqui todo também. Fabiano, olha, obrigada pela tua audiência aqui. Gislaine Coelho, de São Paulo, da Medic Solution, também a Medic Solution está aqui. Claudinha, não, a Cláudia, gente, ela está bem do começo em todos os módulos do MDS. Cláudia, da Unimed Joinville. A Betânia, de Goiânia. Andréa Martins, do Rio de Janeiro, Audicare, trabalha comigo. Elaine, Unimed Franca, olha aí. Auditoria do Hospital Santa Efigênia, Caruaru, Rodolfo, ó, Caruaru, Pernambuco. Que legal, gente. Aqui a Thaís, de Maceió, Alagoas, a Santa Casa. Gente, hospitais, operadoras, fornecedores, empresas de tecnologia, muita gente na telinha do MDS. Olha, a Gisele, conversei com você ontem, enfermeira auditora da Secretaria Municipal de Saúde de Calcaia, no Ceará. Ou a Thalita, lá de Limeira. A minha xará, tá sempre aqui no comecinho, enfermeira auditora da Casa Embrapa, Distrito Federal. Obrigada, Débora. Larissa, enfermeira auditora da Unimed Rio Verde. Nardelli, bom dia, Nardelli. Também está aqui ligadinha, quase todos os dias. Olha, a Aline Unimed Patos de Minas, tá lindo, gente, Unimed Patos de Minas. Rodrigo já deu tchau para nós lá, ó, Paza, Rio de Janeiro. Isso, Rodrigo. A Carla da Unimed Cascavel, muito legal. A Valéria, auditora médica de Recife. Isso, vamos botando coraçõezinhos aí para vocês se cumprimentarem aqui no chat da telinha do MDS. Você viu, doutora Marta? Aqui a gente não tem aplauso que dá para ouvir, mas tem um monte de coração, um monte de mãozinhas batendo palma. Último dia do MDS, vamos lá, minha gente. Olha aí, ó. Taliene, Hospital de Patos de Minas. Olha, eu não sei o que é aquela sigla, depois você coloca aqui. Keila Mello, Unimed Patos de Minas. Então, quem for colocar currículo, estou em busca de uma oportunidade de OPMS, se apresenta. Quem for colocar link ali do LinkedIn, se apresenta, não bota purinho ali, não.
Se apresenta, faz o seu merchan. Ó, a Keila, Unimed Patos de Minas, que legal. Bianca Lohane, farmacêutica auditora Unimed. Olha aí, gente. A Ceissa, lá, Conceição Barros, lá de Fortaleza, isso aí. A Vandriane, que foi a ganhadora de um dos livros, Unimed Sul Mineira, isso aí, Vandri, legal. Bruna Oliveira, Patos de Minas. Marcela, enfermeira da Unimed Regional Sul de Goiás, na cidade de Itumbiara. Muito bem. Poliana, Unimed Patos de Minas. Se eu não me engano, a Poliana também foi uma das ganhadoras. Fala aí, Poli. Graziela Caixeta, Unimed Patos de Minas. Caroline, Unimed Guarulhos, do Núcleo de OPME. Rosicleide Santos, do Núcleo de OPME. Ah, não, Rosicleide da Unimed Santos. Desculpa, Rose. Ana Paula, operadora Med Sênior, muito bem. Larissa, enfermeira auditora da Unimed Rio Verde, também está com uma boa colocação aqui. A Paty, gente, ela deixa aqui os contatos dela, ela faz um trabalho bem especial, da Link Health Beyond Borders, tá? A Antônia, também Antônia, está por aqui, viu? Da Central de OPME do Hospital São Vicente de Barbalha, no Ceará. Gente, nós temos pessoas aqui do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Ó, aqui, ó. Alziane, Hospital Grande em Natal, Rio Grande do Norte. Alexandre Martins, AM Consultoria, foi um dos nossos palestrantes, vai deixar aqui os contatos da empresa dele, ele já deixou na palestra. Ele traz para a gente uma solução de tecnologia para auditoria concorrente. Então, tanto o hospital como a operadora podem conhecer ali a solução dele. Kátia Sueli de Santana, da Universidade Federal de Goiânia. Alice Martins Cazu, BH. Olha que legal. Miriam Tavares. Se apresentem, gente. Lá em cima, ó, vocês vão ver todos. E do lado de todos, lá em cima do chat, você vai ver o maisinho. Então, você vê aqui, ó. Ah, a Aniele é auditora da Unimed João Pessoa. Eu quero falar com ela. Então, você vai lá em cima e coloca, daí você coloca arroba. Quando você começar a digitar Aniele, o Anne, já vai aparecer o nome dela ali. Daí você vai chamar e conversar com ela. Aniele, manda seu contato, seu WhatsApp, seu e-mail. Então, conversem ali. Ah, tem um distribuidor aqui, quero falar com a Mil, quero falar com alguma Unimed. Então, chama no privado. Empresas de tecnologia. Olha lá, a Simone, da Unimed CNU. Adriana, enfermeira auditora do Plano Santa Casa, de São José dos Campos. Ó, as Santas Casas já têm plano de saúde próprio, olha que legal. A Tatiane, a Mil São Paulo. A Juliana, ó, da Inova Health. Aí eles colocam aqui o que eles fazem e deixam ali sites. Então, fica aqui o que você faz no coffee break de networking, de congresso presencial, você tem o chat do MDS para você fazer isso. Eu não vou conseguir apresentar 472 pessoas, só está aumentando aqui, tá? Fernando, auditoria médica da Unimed João Pessoa. Marcele, Unimed Campos. Matheus, comprador de materiais médicos de OPME no Hospital São Domingos. Ontem nós tivemos uma palestra fantástica do Rafael, da Santa Casa, e foi nos dei um fôlego. Até ontem de manhã, até o módulo 5, as palestras já estão lá disponíveis para vocês. Então, olha, eu fiquei um minuto a mais, o Tiago já está aqui no meu pescoço pedindo para eu parar. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Declaro aberto o módulo de encerramento do MDS, Medical Device Summit. Então, nós vamos ter aí um dia muito especial e fiquem até o final, porque vocês vão ter surpresas, tá bom? Vamos lá. Aqui eu quero falar para vocês, todos os dias nós falamos algumas regras para que nós possamos ter um bom congresso. Liga a câmera, se você quiser. Ó, Alexandre lá, ó. A Rosicleide, ó, dá um tchauzinho aí. O Anivaldo, olha lá, tô vendo vocês. Dá um tchauzinho. Isso! Liga a câmera, dá um oi aí, ó.
Muito bem. E aí é muito legal. Se a gente vê, a gente faz print de vocês também, tá? Façam print de tela. Ó, eu quero tirar uma foto com a doutora Marta. Eu nunca consegui ir num congresso e tirar uma foto com ela presencial. Quando ela estiver falando, faz um print de tela com você ali, posta nas redes sociais, marca a doutora Marta, marca o MDS. Aqui, ó, tem as nossas redes, tá? E tem um QR Code aqui para você direcionar, né? Abrir sua câmera, mdsbr.opme e debora.opme, tá bom? Os microfones de vocês estão desligados por uma questão de logística, de estrutural, mas não deixem de se apresentar aqui no chat até o finalzinho do MDS. Aproveite essa oportunidade de você conhecer e se colocar aqui à disposição também das pessoas. O certificado fique até o final, porque eu vou explicar para vocês como que você vai emitir o certificado no notebook, no computador, ou eu posso do celular, Débora. Aí tem uma diferençazinha para iPhone e para Android. Então, nós vamos lá no final, a gente vai explicar para vocês, tá bom? Então, fica aí que nós vamos passar todas as dicas. Assim que terminar o congresso, você já pode fazer do celular mesmo, tá bom? Então, vamos agora assistir um vídeo tutorial. Débora, eu quero assistir palestra. Até ontem realmente não estava. Eu pedi, gente, tem um pouquinho de paciência. Nós somos em 5 pessoas totalmente comprometidas, todo mundo dando o seu melhor ali, de graça, ajudando, é, é, dando, como que eu digo assim, acreditando no MDS, tá? E aí, as palestras todas do MDS, até ontem de manhã, módulo 5 já estão lá, tá? Então, vamos assistir aqui como é que você faz para acessar, tá bom? Vamos lá. Não é esse aí ainda? Vamos lá. Bem-vindo ao Medical Device Summit 2026. Todas as palestras ficam gravadas e acessar é muito simples. Passo 1. Entre no site oficial mdsbr.com. Passo 2. Role a página até encontrar a seção Streaming MDS. Passo 3. Clique no botão Área de Membros. Pronto. Todas as gravações disponíveis para você, para assistir quando e onde quiser. Mas não esqueça, participar ao vivo faz toda a diferença. É durante as transmissões que você pode enviar suas dúvidas e ter a experiência completa do congresso. O Medical Devices Summit foi feito para você. Muito bem. Antes de você colocar, Tiago, dá para você tirar um pouquinho? Eu quero fazer essa foto. A Raquel, lá da Unimed, Serra Gaúcha, vocês podem colocar no chat para eu saber, tá? Ó, nós queremos fazer um print de tela com vocês. Eu vou destacar vocês aqui, ó. Vamos destacar. Olha que coisa linda. O Tiago vai tirar da presença. Vamos quebrar o protocolo, Tiago. Não tem jeito. Eu quero. Olha lá. Dá um tchauzinho aí. Olha que. Que coisa linda! Gente, ó, para vocês, ó. Muito obrigada. Que lindo, assim. Vocês abriram a câmera, algumas pessoas não quiseram abrir a câmera, mas me mandaram um print de tela. Hospitais, operadoras que pararam um tempinho, 2 horinhas ali. Esse é o formato do MDS, para que você consiga trabalhar e acompanhar o congresso desse porte. Obrigada. Ô, Tiago, você conseguiu fazer, Tiago, um print com as meninas? Olha lá que coisa linda. Sim. Beleza, obrigada para vocês. Então, agora voltamos para os nossos. Olha, legal, olha, deixa um pouquinho aí, Tiago, deixa um pouquinho lá, Tiago, só um pouquinho. Ó, hoje não tem jeito, hoje vamos quebrar protocolo, Tiago me mata. Olha lá, Jéssica, dá um tchauzinho aí, Jéssica. Olha lá, ela tá no. Isso! Ó, a Joyce, dá um tchauzinho aí, moçada. Bruno, olha lá, Rosiane. Ó, tá ali Ana Paula Dias, mas estão em 2 ali, ó, assistindo. Isso! Diego, Edilene, dá um oizinho aí, Edilene. Isso, ó, Daniele, Débora. Ah, minha xará, dá um oi. Oi, Débora, da Casa Embrapa lá, ó. Ah, prazer em te conhecer. Cláudia, Bruna, Gilberto, olha lá. Que legal, gente. O César de Olha ali, o Anivaldo.
Muito bem, gente. Ó, tem usuário do Zoom, mas eu tô vendo alguém ali do centro cirúrgico de touca. Dá um oizinho aí, você tá paramentada no centro cirúrgico. Olha lá que linda, deu uma paradinha lá no centro cirúrgico para poder acompanhar. Doutor Oscar, dá um oizinho aí também. Que legal, gente. Dani, da Unimed Maringá, olha lá. Fabiane também, olha lá que legal. A Fabiane também tá de touca. Tá lá no serviço no hospital. Que legal, ó, para vocês. Viu? Muito bem. Ó, usuário do Zoom, você que está de touca aí, coloca seu nome ali. Fala eu que estou de touca, que eu quero saber seu nome. Muito bem. Voltamos para o nosso rito. Olha aí, DS Hub eu vou explicar lá no final, mas eu já quero adiantar. Quem ficar ao final, nós vamos sortear ao vivo. Eu vou ver com o Tiago, não sei se dá, né, Tiago? Porque o pessoal tem que se. Mas assim, nós vamos sortear lá no final. Ele vai colocar o link só lá no final, tá, Tiago? Coloca o link só lá no final, porque lá nós vamos sortear uma vaga para você me acompanhar 28 semanas, tá? Para a gente aprender OPME, aprender gestão de OPME. Então, obrigada. Vamos ficar aí ligadinhos. Ó, já estamos em 570 pessoas. E a nossa agenda de hoje, estamos nada mais, nada menos com a doutora Marta Oliveira. Eu já vou apresentá-la depois, mas ela vai trazer assim a visão de mundo que ela tem e a visão de futuro que ela tem, sabe? Eu comentei ontem, doutora, do envelhecimento populacional e dei um spoiler que você vai trazer uma pegada para a gente nesse sentido. Então, daqui a pouco já vou apresentar a doutora Marta, tá? Temos agora, não tem jeito, faz parte do nosso rito e eu não posso deixar de agradecer vocês. Sem o MDS, sem os apoiadores, o MDS não aconteceria. Gente, a doutora Marta está aqui de graça, generosa, dividindo o conhecimento dela. Ó, doutora, quebrando o protocolo, mandando um abraço para você. Então, eu vou agradecer aqui todos os nossos apoiadores. Então, assim, só para vocês saberem, o MDS ele foi promovido com mais de 60%. Não, vamos falar sério, né? Mais de 70% com recurso próprio. E a ideia é trazer mesmo para vocês. E ano que vem estamos aí de novo, mas segura aí que vem mais coisa para o nosso encerramento. Então, a BEA Brasil, sempre com a gente. Eu sou da BEA Brasil. 10 anos. Esse ano teremos o Congresso Internacional de Saúde Pública em maio. Vou deixar o link aqui depois, como eu estou deixando em todos os módulos, o link para vocês se inscreverem. Vai dar para assistir online, dá para ir em Fortaleza, assistir ao vivo o primeiro Congresso Internacional de Saúde Pública. Em setembro vai ter aquele congressão que tem todos os anos de auditoria, tá bom, gente? E esse ano a gente comemora os 10 anos de ABEA Brasil. Viu, doutora Marta? Você está com a gente desde o primeiro evento. 10 anos, muito legal. Então, a BEA Minas Gerais, a BEA Rio de Janeiro, vocês viram, a BEA Minas Gerais, a Neide estava aqui, coração aberto. A BEA Rio de Janeiro, a Camila estava aqui dando uma palestra, a BEA Piauí, a Kaline, a presidente, estava aqui como nossa moderadora, a BEA Distrito Federal, a BEA São Paulo, a Kátia Nery estava aqui, sem falar da BEA Santa Catarina, que já existiu, a Magali estava conosco, a BEA Rio Grande do Sul, a Liene, e a BEA Amazonas, que vocês viram, a Alexandra estava aqui, tá? A Braide, Adequar Soluções em Saúde, a M Consultoria em Saúde, que é o Alexandre, que já está dando um oizinho para vocês aqui, a Device Health, que a princípio, né, a Andréa agora é da EduHealth, mas ela que fundou a Device Health e manja tudo de junta médica, esteve aqui conosco também. A Audicare Master esteve representando aqui a doutora Thaísa, falando de eventos adversos. Biotronic, a Verena e a Vivi estavam direto aí no chat, falando com vocês. COFEM, nosso convidado da abertura, estava aqui o James, representando a nossa instituição federal. Da Saúde, empresa da Kátia Neres. EJ Põe Saúde, a empresa da Juliana de Bay, tá? Fredson Ferraz, não precisa nem dizer, ele foi nosso moderador do primeiro dia. Faculdade IDE,
que já várias vezes comentei com vocês da pós-graduação de auditoria especializada em OPME, GAP Saúde, empresa da Neide, da ABEA Minas Gerais, Grupo Laços, vou deixar a doutora falar depois, doutora Marta, que coordena, pilota toda essa empresa com. Não vou falar, não vou dar spoiler. Assim, da parte dos serviços que ela faz. Não, depois fala, doutora, aquele lance Só comenta, doutora, que pela questão facial, lembra? O enfermeiro eletrônico, LRMG, a empresa da Luciane Mandia, Mark Dick Ortopedia, o nome dele já diz tudo, trouxe robótica pra gente, MS Auditoria e Serviço de Saúde, a empresa da Magali de Sá, Mundo OPME, fundador foi o Rafael, que palestrou para nós ontem sobre o hospital, Murici Consultoria, sem palavras. Débora, que ideia legal fazer o congresso um pouquinho. Copiamos dele, gente. Não vou ficar inventando história aqui. Copiamos. A CBF, Congresso Brasileiro de Faturamento, já está na 7ª edição. E funciona muito bem. Ano passado, eu estava lá, já palestrei lá umas 5 edições, mais ou menos. E ano passado, eu pensei, por que não ter um congresso de OPME? Aí eu peguei, né, corajosa, falei assim, ano que vem nós vamos fazer um congresso de OPME. E a gente nem sabia que ia ser esse nome MDS. Tá? Depois eu explico. E aí, prometi, tivemos 4 pessoas tive 4 pessoas que abraçaram isso comigo. Tá aqui o MDS, SPEA, a Associação Paranaense dos Enfermeiros Auditores, e a Stratner, que estava aqui, o Anderson, no primeiro dia, e falou para a gente da robótica e como isso entrou no Brasil. Todo o processo, toda a trabalheira que foi para isso aí sair na Conitec e depois isso ser incorporado no SUS, que eu achei fantástico, e, consequentemente, na saúde suplementar. Muito bem. O que mais que nós temos, Tiago? Vamos lá. Agora é a hora de eu apresentar. Sem mais delongas, doutora, eu comentei com você que ia ser mais ou menos 10h15, 10h20. Então, esse rito, hoje eu fiz até um pouco mais esticadinho, porque eu sempre falo só o nome das empresas, e agora eu traduzi para os nossos congressistas de quem é cada empresa, e eles entenderam, olha, ela estava como moderadora, olha, ela estava como palestrante, e para vocês verem que essas pessoas estiveram aqui dentro da sua generosidade, contribuindo, e você também, além de nossa parceira na BEA, nossa, gente, a doutora Marta, já vou começar a apresentá-la. Eu conheci a doutora Marta, ela é ex-diretora da ANS, ela vai falar um pouquinho também, e eu conheci a doutora Marta em 2016. Em 2015 nós tivemos o escândalo da máfia das próteses, aí foi criado o GTI, Grupo Técnico Interinstitucional, doutora Marta estava lá como ANS, e esse foi o primeiro trabalho, se você colocar lá GTI OPME no Google, vai vir um relatório de 700 páginas. Eu nunca vi um trabalho tão bem feito de levantamento, sabe, de overview de mercado. E dali saiu um serviço para a doutora Marta, que ela criou o GTE OPME. E aí a gente ia para o Rio, e lá eu conheci a doutora Marta, e ela abraçou o APME de um jeito, se você colocar GTE OPME, você vai ver lá protocolos, um monte de documentos que saiu dali daquele trabalho. E assim, dali eu conheci a doutora Marta pessoalmente, e a gente, né, ela abraçou, e sempre na ABEA com a gente. Então, além disso, ela é CEO e fundadora do Grupo Laços, ela vai explicar o que ela faz lá. Ela possui uma vasta experiência profissional, tendo atuado como presidente substituta da ANS e diretora do desenvolvimento setorial na mesma instituição, lá na ANS. Além disso, ela foi diretora executiva da ANAP, gente, Associação Nacional de Hospitais Privados. Então, ela esteve em todos os lados. Diretora de Inovação e Negócios Estratégicos na QualiRede, daí lá a gente também se encontrou, né, doutora? Doutora em Envelhecimento pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestre, olha só, gente, o que ela vai trazer para nós. O que eu falei para vocês ontem? A turma jovem, ou é problema congênito, ou se quebra, então é no trauma que a coisa acontece. O APME-DMI, nós temos, assim, uma tendência, não vou dar o spoiler, mas assim, o idoso,
e ela é doutora em envelhecimento pela UERJ, mestre em saúde pública e epidemiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e além de ser especialista em saúde suplementar. Claro, né? Trabalhou lá na INS, não vai entender de saúde suplementar? Gente, ela explica TUS, como ninguém. Modelos de remuneração e saúde, já tive a oportunidade de ouvi-la em todas essas oportunidades. Doutora Marta, a telinha do MDS é sua. Estamos aqui para aprender com você e te ouvir. Um beijo e obrigada mais uma vez por você aceitar ser generosa a esse ponto de estar aqui encerrando o MDS. Ó, beijo para você. Imagina, Débora, eu que agradeço. A gente está sempre junto, sempre tentando discutir, trazer pontos importantes. Para mim também é muito importante estar junto com vocês. Eu aprendo muito com vocês também, muito. Então, agradeço aí o convite para estar aqui. Agradeço as suas palavras. Eu trouxe hoje, gente, eu fiquei pensando muito o que que eu traria, né? O que que a gente podia trazer para um debate de fechamento, né? E aí eu acho que assim tem tudo isso que a Débora falou, né? A gente podia falar de TUS, a gente podia falar, enfim. Mas eu fiquei aqui pensando e falei, eu acho que eu quero levar uma coisa muito diferente, muito diferente. E aí eu trouxe uma coisa muito diferente. Vamos ver se vocês vão gostar. Além disso tudo aí que a Débora falou, né? Eu estudo envelhecimento, então agora eu tô dedicada a isso, né? Claro que tem aí um pouquinho na minha alma do passado, né? Tem a história da ANS, enfim, eu fiquei 15 anos lá, é muito tempo. É, mas eu tô muito focada no futuro, né? Principalmente o futuro desse envelhecimento, né? Como é que a gente vai envelhecer no futuro? O que que vão ser as tecnologias do futuro? E aí eu quis trazer um pouco disso para vocês, porque eu acho que tem várias coisas que vão mudar muito rápido, né? Mas a auditoria, e toda essa lógica de dados e OPME vai mudar muito, muito rápido, gente. Muito rápido. Então, eu fiz um apanhado geral que não vai tratar só de OPME, mas eu acho que vai dar para a gente pensar um pouco o que que vai ser esse futuro aí da gente e como que a gente se prepara para ele, né? Eu achei que isso como encerramento podia ser legal, porque eu acho que traz para vocês aí um outro olhar, né? Mas eu também fico super à disposição depois para a gente ficar aqui e voltar nos temas que vocês quiserem, tá bom? E aí a gente volta aí falar o que vocês quiserem. Eu vou começar a compartilhar aqui. E aí, acho que vocês já vão ver. Deixa eu botar grandinho. Acho que vocês já estão vendo, né? Aqui, doutor. Aqui, já Ótimo, estamos vendo. ótimo. Então, eu fui um pouco em cima do tema aí, né? Do evento, dados, tecnologia, regulação e auditoria. Tentei ir por aí. E aí, a primeira coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho que é muito importante para isso que a gente está falando aqui, é. Eu gosto de trazer esse movimento. Não sei se vocês já viram, se não viram, coloquem depois na internet. Chama Moving Health Home. É um movimento americano que nasceu em 2022. E o que que esse movimento ele fala? São empresas de saúde e de tecnologia americanas que se juntaram e falaram o seguinte: olha, a tecnologia está vindo rasgando muito rápido. E ela tá tão rápida que o FDA, o Medicare, o Medicaid não vão conseguir acompanhar essa velocidade. E aí eles se juntaram, contrataram vários escritórios americanos e pediram para esses escritórios de advocacia fazerem um levantamento em todas as leis, principalmente de registro, né, FDA e tal, o que que ia ser afetado por essas tecnologias que estavam surgindo e como que eles podiam ajudar a esses órgãos de governo a se antecipar aos problemas. Por quê? Porque dentro da visão deles, todas essas tecnologias que estavam vindo, elas mudavam o locus de tratamento. Então, o que hoje era feito dentro de hospitais, de clínica, de laboratório,
a tendência era que passasse a ser feito em casa. E a regulamentação americana, que a nossa é muito parecida, né? Se a gente pensar em saúde suplementar, ela não tinha esse olhar, ela não dá esse suporte. Então, ia ter um choque legal, né? E aí eles começaram a trazer exemplos. E aí esses exemplos eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então eles falam o seguinte: tudo começou lá atrás com a medicação oral para câncer, né? Eu tinha que ir para uma clínica, é, fazer muitas vezes, né, fístulas, enfim, e fazer uma quimioterapia venosa. Agora isso tudo virou um comprimido que eu tomo em casa. Então tudo começou com isso, mas se a gente for olhar, a evolução vai valer para tudo, inclusive para o APME que a gente está falando aqui, né? Eles trazem exemplos, por exemplo, o primeiro exemplo que eles dão, óbvio, é da oncologia, né? Que em teoria haveria um desaparecimento das clínicas de infusão completamente nos próximos 3 anos, então tudo seria feito ou dentro do hospital, que seria cirurgia e a radioterapia, e o resto 100% domiciliar. Mas eles começam a dar muitos outros exemplos e que eu fui tentando me debruçar sobre isso e falei, caramba, então e se eles estão preocupados com isso e o FDA tem 3 meses, soltou a primeira norma que foi em Casa Segura, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, aonde ele faz uma ressalva para o movimento. Então, o movimento já conseguiu gerar a primeira lei, né, regra, dentro do FDA, tá? E aí eu comecei a me debruçar mais ainda sobre essa movimentação dessa tecnologia e desse deslocamento do que a gente conhece de saúde hoje, né? Desses lugarzinhos que eles chamam de vertical, né? Que é uma casinha que eu tenho que sair da minha casa e entrar nessa outra casinha para fazer saúde. E que isso tudo tende a mudar muito nos próximos anos, né? E eu não vou mais precisar sair da minha casa ou do meu local de trabalho para receber saúde, né? Isso começou a me instigar muito e eu comecei a olhar muito para isso, tá? Isso daqui é só uma coisa que me persegue, que eu já queria aí fazer uma propaganda para vocês. Em julho, a gente vai lançar o Age Friendly Brasil, tá? Vai ser um lançamento no dia 27 de julho, aonde a gente vai lançar esse movimento no Brasil, junto com o IHI. O que que é esse movimento? O movimento, ele fala o seguinte, que para você envelhecer melhor, ter uma maior longevidade, você precisa de 4 M's na sua vida. O primeiro M é mobilidade, e aí ele fala uma mobilidade não só física, eu ter a capacidade de movimentar, mas também ambientes propícios para que eu me movimente. O segundo M é saúde mental, aí ele junta tanto a parte de cognição quanto doenças, né, como depressão, ansiedade, enfim. O terceiro é gestão de medicamento, então ele fala de 3 classes terapêuticas que atrapalham o bom envelhecimento. E o último, que lá é What Matters, mas aqui seria propósito, né? O que importa, que é o propósito aí que faz com que você tenha uma longevidade. Então, juntando com isso daqui, com tudo isso que eu vinha estudando, eu fui para a China ano passado e falei, eu vou tentar achar lá o que que esses caras aqui também estão entendendo como tecnologias do futuro. E aí é isso que eu queria trazer para vocês hoje, assim, o que que eu vi e que me despertou aí essa vontade de trazer isso para essa aula de vocês hoje, tá? Por quê? Por que na China, né? Primeiro, porque a China tem uma dimensão populacional muito relevante. São 1,4 bi de pessoas, né, gente? Então, tudo que eles fazem lá é muito rápido, a tecnologia se desenvolve muito rápido, num custo muito baixo. E os testes que são feitos, eles são com muita gente, e tudo muito rápido, né? E segundo, que eles têm a mesma velocidade de envelhecimento da gente. Então, apesar do número ser muito diferente, a velocidade de envelhecimento é muito acelerada, assim como a nossa, tá? Então,
Eu fui para lá para tentar descobrir o que que fez com que em 40 anos a gente que estava na frente da China ficasse tão atrás da China, né? E o que que eles estão trazendo aí como futuro? Eu acho que a primeira coisa é a gente saber que assim, eu vou focar aqui em saúde, né? Eu vou focar no tema da aula. Mas isso não aconteceu só para a saúde, né? Foi uma reforma, um planejamento que eles chamam de plano quinquenal, que foi feito para tudo. Então, para reforma de áreas urbanas, para poluição, para habitação. Então, eu andei em muitas cidades, muitas, e efetivamente não tem morador de rua na China, né? Então, toda essa organização ela foi feita de uma forma macro, mas aqui eu vou falar da saúde, tá? A primeira coisa que me trouxe aí um olhar diferente é a medicina tradicional chinesa. A gente depois vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas essa convivência do novo com o antigo lá é muito bem resolvida, né? Essa cultura é muito bem resolvida. Aqui pra gente, a gente sempre tende a substituir, né? Pega o antigo, joga fora e bota o novo no lugar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. Mas dentro desse evento que eu fui, tinha uma feira, e isso aqui para mim foi muito, muito, muito relevante. É, isso aqui são testes de laboratório, né? É, aonde são feitos como se fosse teste de gravidez, 100% no papel filtro, 100% vendido em farmácia. Então, esses testes que eu faço em casa, lembra o americano falando do Moving Health Home? Aqui, gente, eu tô do outro lado do mundo, tô lá na China, tá? E a China acaba de acabar com os laboratórios de análise clínica. Não precisa mais. Eu vou fazer tudo em papel filtro na minha casa. Então, todo e qualquer hormônio, bioquímica, vai, tudo que vocês sonharem hoje que a gente sai para colher sanguinho no laboratório, acaba e vai para o xixi da minha casa. Esse ano a gente vai voltar lá e a gente vai na indústria que está produzindo aquilo que a gente achava que era meme, que são as privadas inteligentes, que eu vou lá, faço xixi e sai todo o meu exame. Isso é real, já existe em shopping, já existe em estação de trem. Por que que isso aqui é tão relevante? Porque o custo é ridículo, ridículo, e eu trago dois elementos que para mim são super importantes para essa aula de hoje. O primeiro é autocuidado. Cada vez mais as pessoas vão ter a governança da sua saúde. E se a gente não souber ensinar autocuidado para as pessoas, a gente está ferrado, que vai ser uma lambança, gente, porque elas vão ter tudo disponível e sem saber o que fazem com aquilo. Então, educação em saúde, a gente precisa focar muito, tá? Então, vai estar tudo disponível para o meu autocuidado. E a segunda coisa que cola com o que a Europa está falando, Estados Unidos está falando, e a gente viu essa realidade na China, o deslocamento do locus de cuidado para casa, tá? Então, isso aqui para mim é super importante, tá? Não só pelo material que a gente está vendo aqui, mas por essa ideia de como eu vou construir esse futuro, tá? E aí a gente já vai desenhando aqui a história da OPME, ó. Então, assim, nada tá isolado, né, gente? Bom, aí a gente começa a entrar um pouquinho na coisa do dado e da OPME, tá? O meu foco quando eu fui para lá era ver ambiência. Por quê? Porque lá na China, na Europa também, eles desenvolveram muito o ambiente como um lugar de monitoramento. Então, tudo isso que a gente tentou fazer com o wearable, né? Relógio, anel, idoso não usa isso, gente, esquece. Idoso
testa coisas no corpo, né? Então ele não conseguiu usar o relógio, o anel, e tudo foi desenvolvido para o ambiente. O ambiente vai ser o grande lugar de monitoramento, né? Com as câmeras, enfim, com reconhecimento facial, com milhões de instrumentos que a gente já tem. Mas essa primeira foto da senhora com a bengala, por que que ela me tocou? Porque lá, qualquer coisa que você bote a mão virou um lugar de captura de dados. Então, essa bengala, que podia ser só um pedaço de pau, igual é aqui no Brasil, né? Só um toco que eu tô me segurando. Não. Essa bengala, ela captura pelo toque pressão arterial, frequência cardíaca, mede oxigênio, ela é GPS, ela tem sensor de queda, ela tem tudo que vocês sonharem, tem luz, ela, gente, pensa, tem tudo naquela bengala, tudo. Parece a bolsa da Mary Poppins, né? Para quem é mais antigo, assim que nem eu, conhece a bolsa da Mary Poppins. Essa bengala é tudo. Por quê? Porque é essa a ideia. Se eu tô botando a mão, se eu tô botando a minha cara, eu tô colhendo dado, tá? Por que que eu tô forçando tanto isso pra gente pensar? Porque a gente não vai ter só daqui pra frente uma prótese na coluna. Eu posso ter uma prótese na coluna que eu também consiga reconhecer muito mais coisas, né? Então, nada vai ser só um dispositivo que eu boto no meu corpo. Esse dispositivo vai estar fazendo muitas outras funções, tá? Essa bengala, para mim, ela resume isso que eu acho que a gente precisa começar a pensar. Esse gatinho aqui. É uma câmera, né? Ele é uma câmera de ambiente. E essa câmera, ela consegue, sem pegar nenhuma imagem, então ela preserva a LGPD, ela consegue capturar calor, radiação, então ela consegue medir muitas coisas, não é só queda. Então ela mede a ausência ou presença da pessoa, mas ela mede frequência de produção de um determinado movimento, ela mede frequência respiratória, ela mede movimentos aleatórios, ela mede um monte de coisa. Então, com uma câmera, eu consigo ver, por exemplo, o posicionamento do corpo. Eu experimentei lá um exoesqueleto. Eu não sei se vocês já puderam ver, aqui no Brasil já tem. Duas empresas que trouxeram para cá exoesqueleto, mas lá é muito comum. Então, o exoesqueleto nada mais é que uma caixinha que eu coloco na minha lombar e duas hastes que ficam na minha perna. Com esse exoesqueleto, eu andava sem movimentar a minha perna. Isso faz com que pessoas que hoje ou estão cadeirantes ou estão com aqueles andadores, né, muito mais importantes, voltem a andar. Voltem a subir escada, voltem a fazer exercício. Vocês sabem quanto custa um exoesqueleto no Brasil? No Brasil, US$ 5.000. Não é nada absurdo. Lá na China, custa menos de US$ 1.000. Daqui a alguns meses, gente, isso vai custar R$ 200, R$ 300. Vai ser uma realidade para gente o exoesqueleto. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente tem que começar a pensar em substituição de tecnologia. Talvez uma pessoa que efetivamente precisasse internar para fazer uma cirurgia super complexa para conseguir voltar a andar, com um exoesqueleto de R$ 200, ela consegue fazer isso seguramente em casa, né? Então, a gente tem que começar a pensar um pouco não só na evolução da tecnologia, mas em possíveis substituições por tecnologias muito menos invasivas e muito mais baratas, tá? Bom, aqui é o que a Débora falou da telemetria. A telemetria, ela é uma tecnologia que a gente já tem aqui na empresa há 2 anos,
mas ela já existe aí no mundo há muito tempo, né? A telemetria, ela é esse escaneamento da face, e com esse escaneamento da face, ela consegue, pela translucência capilar, enfim, tem todo um método para isso, ela consegue aferir pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, oxigenação do sangue, ela consegue aferir vários parâmetros, tá? São 30 segundos olhando para a câmera e eu tenho todos esses parâmetros. Aqui no Brasil, a gente ainda usa, pelo menos a gente eu conheço 3 empresas que estão usando isso hoje. A operadora CarePlus, ela usa, a gente usa, e tem mais um hospital que está testando isso na porta da emergência. A gente ainda usa como piloto, né? A gente ainda usa como teste. Ah, vamos testar. Eu fiz um teste na minha população de verdade, coloquei a enfermeira para aferir ao mesmo tempo que aferia pela telemetria, mas lá eles já usam isso em lugares abertos. Então, por exemplo, existe um totem nos jardins, nas praças, aonde a pessoa chega, permite que aquela tecnologia acompanhe ele ao longo, de uma corrida num jardim, por exemplo, e ele escaneia a face, tira todos os parâmetros no início, lá no final ele vai, escaneia a face de novo e tiro todos os meus parâmetros de novo. E olha que lindo, eu fiz meu exercício 100% monitorado. O que que tem de diferente da gente para eles? Aqui no Brasil, a gente tem todos esses dados sob a posse de uma empresa privada, né? Então, por exemplo, hoje todos os meus pacientes, quem fica com o dado deles sou eu, né? Lá na China também, todas essas empresas são empresas privadas. Só que 100% desses dados é obrigatório de subir para uma agência nacional de dados, que obviamente é controlada pelo governo, né? Vocês sabem que lá é um partido único, enfim, que controla o governo há muitos anos. Então, todos esses dados, não importa quem colha, tá? Se é uma telemetria que está colhendo meu dado, se é um hospital que eu internei, se é o papelzinho que eu comprei lá para fazer o xixi, não importa. Todos esses dados, eles sobem para esse mesmo lugar obrigatoriamente. E depois eu, Marta, recolho esses dados de novo, tudo organizado dentro do meu celular. Então, essa é a grande diferença, né? É a forma como esses dados são devolvidos para essa pessoa, porque vai tudo para uma central única, controlada pelo governo, e isso volta para a pessoa, tá? Mas aqui no Brasil, apesar da gente não ter essa central única de dados, enfim, a gente começa a ter aí formas de monitoramento e de evolução desses dados para as pessoas de uma forma mais legal, tá? Bom, isso daqui para mim é a melhor foto que eu acho que eu tirei da viagem. Nessa feira, se vocês olharem essa foto aqui, vocês veem que tem um stand do lado do outro, tá? É um stand, esse stand aqui de trás é esse aqui, aonde eles estavam fazendo a demonstração de um robô fisioterapeuta. Então, a fisioterapia já pode ser monitorada e realizada via robô. Tem vantagens e desvantagens. Eu acho que a gente pode até discutir um pouco isso aqui, né? Assim, a vantagem é que o robô, ao mesmo tempo que vai fazendo a fisioterapia, ele tem a capacidade, por exemplo, de fazer um ultrassom, ou ele tem a capacidade de fazer um laser e ele consegue ver as fibras musculares, enfim, ele tem uma capacidade de gerar dados e de monitoramento muito maior do que um humano, né? Por outro lado, você não tem o humano ali do seu lado. Enfim, tudo vai ter trocas, né, gente? Coisas boas e coisas ruins. Mas o que essa foto aqui me mostra é uma coisa muito legal. Era um stand do lado do outro, e esse stand aqui era de medicina tradicional chinesa. Era só sobre ginseng. O que para mim toca muito é essa junção
de tecnologia, essa junção de cultura. Eu não abandono o passado em função do futuro, né? Eu convivo e dou o mesmo valor às duas coisas, ao ginseng e ao robô que faz fisioterapia. Então, talvez a gente tenha muito para aprender com essa junção e dessa manutenção aí, preservação de cultura, tá? Esse daqui é um hospital que eu visitei. Ele é um hospital que eles chamam de 5.0. É um hospital totalmente robotizado. Depois eu vou mostrar algumas coisas desse hospital para vocês. Mas essa daqui era a enfermaria de medicina tradicional chinesa. Ela ficava do lado da enfermaria de neuro e de gastro. Então, igualzinha, com o mesmo tamanho, com o mesmo número de leitos. Então, é o mesmo valor, né? É a mesma. E quem escolhe em qual enfermaria vai ficar é o próprio paciente. E ela junta todos os saberes, né? Então, isso é muito legal. Mas isso daqui é um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês desse Hospital 5.0. Primeiro que o hospital lá, eles falam assim, ai, olha só, esse hospital aqui é um hospital pequeno. Aí eu falei, tá, pequeno quantos leitos? 1.000. A média do número de leitos de um hospital lá são 3.000 leitos. Eu fui num hospital de 5.000 leitos. Quando a gente fala de um hospital pequeno, a gente está falando de um hospital maior do que os nossos hospitais no Brasil, né? Maior do que o nosso maior. Olha que louco. Então, esse daqui que eu vou mostrar para vocês é um hospital médio de 3.000 leitos, tá? Então, vocês imaginem um hospital de 3.000 leitos. Ele precisa ser automatizado. Não é uma escolha para eles. Ai, será que eu quero ser automatizado? Não, ele precisa ser. Esse painel que eu tirei a foto aqui para vocês é um painel de controle só de duas coisas. Do robozinho que eles usam para carregar medicamento, que depois eu vou mostrar para vocês, e das cadeiras de roda. Vocês têm noção de quantas cadeiras de roda existem num hospital de 5.000 leitos ou de 3.000 leitos que ainda tem outpatients? Se eu não tiver um monitoramento por GPS das cadeiras de roda, eu vou perder cadeira de roda ali 1.000 por dia, não é isso? Nunca mais eu acho as cadeiras de roda. Então, para mim, foi quando caiu a ficha do que significa essa automatização, né? Então, a farmácia, quando a gente fala que é 100% automatizada, ela é 100% automatizada mesmo, né? Então, chegam as caixas da distribuidora, tudo dentro da farmácia é robô, 100% robô, e a distribuição que vai levar no paciente também é robô. São esses robozinhos pequenininhos que pegam cada kit dos pacientes e deixam no leito do paciente. Eu fico imaginando, gente, assim, a gente aqui no Brasil tem muito evento adverso, né? De troca de medicamento, de erro de dose, com hospitais de 100 leitos. Imagina se a gente tivesse um hospital de 5.000 leitos. 3.000 leitos. Então, isso daqui não é uma opção, é uma necessidade, né? Eu preciso diminuir erros. E o humano erra. A gente ainda até fala, errar é humano, não é? Então a gente precisa diminuir erros. E é por isso que lá eles desenvolvem tudo tão rápido. Essa daqui é uma das entradas desse hospital de 3.000 leitos, né? Eles ainda têm outpatients. Então, assim, é uma coisa absurda. Então, tudo lá tem muita, muita, muita tecnologia, né? Quando a gente foi em algumas indústrias, a gente foi numa indústria de OPME, a preocupação lá não é mais o desenvolvimento da prótese, é o que mais eu posso agregar nessa prótese de outras tecnologias. Eu não estou mais falando daquela tecnologia. A substituição de um osso ou qualquer coisa que seja já está dada. Eu estou aqui acoplando outras tecnologias nisso aqui. Será que eu consigo medir a carga do peso da pessoa junto com a colocação da prótese?
é outra discussão, é outra história, né? É outro tipo de lugar já que eles estão. Aqui são duas fotos. Essa primeira é a farmácia de outpatients, então dos pacientes que não estão internados. Como é que é a saúde lá? Lá a saúde, ela é um mix. Eles falam que é uma saúde pública, é pública porque o governo ele paga uma parcela dessa saúde para todo mundo, tá? Mas ela é 100% coparticipada. Então, não importa se eu vou fazer um procedimento ambulatorial ou hospitalar, eu vou ter que pagar uma parte pela coparticipação. A diferença é que essa coparticipação são valores únicos. Então, por exemplo, toda consulta eu vou pagar, sei lá, R$ 20. A emergência, eu lembro, qualquer ida à emergência custa R$ 80. Não importa se essa ida à emergência me gerou uma dipirona e eu fui embora, ou se eu tive que fazer vários procedimentos. Eu pisei na emergência, eu vou pagar R$ 80. O que que tem acontecido lá? E isso você leva 100% da medicação, tá? Então a medicação ela está incluída em qualquer tipo de procedimento que eu faça, eu vou ter a medicação para uso domiciliar também. O que que tem acontecido lá? Procedimentos de mais alta complexidade, internações e cirurgias e tal, elas acabam gerando coparticipação aonde alguma parcela da população não consegue arcar, né? E começam a surgir aí empresas como se fossem esses pequenos bancos de empréstimo que a gente tem aqui no Brasil. Começam a surgir empresas lá que fazem é, o adiantamento dessa coparticipação e depois o parcelamento dessa coparticipação. Então começa a surgir um mercado privado gigante lá em cima do pagamento dessa coparticipação. Mas aqui nessa farmácia, ela era também 100% automatizada e vocês imaginam o volume de gente por dia pegando medicação, é uma coisa louca. Então é tudo automatizado. O médico prescreveu no consultório, aquilo vai para dentro da farmácia que gera um robô que vai separar aquela medicação que vai sair aqui no caninho para ele, já no saquinho com o nome dele, tá? E isso daqui é muito legal, é o painel aonde tem os médicos por enfermaria que estão de plantão naquele dia. E aqui tem a qualificação desses médicos. Então, isso daqui era só um andar, gente. Olha que louco. Então, tudo lá é muito grande, mas tudo lá também é muito com muito processo, muita organização. E isso não é uma opção, né? Eu não posso ter uma opção de ser organizado ou não quando eu tenho 1,4 bi de pessoas. Não tenho essa opção, né? E aqui foi aonde caiu a minha ficha, assim, de como que eles conseguiram isso. Isso daqui é um museu de planejamento urbano. E aí, dentro desse museu de planejamento urbano, é onde ficam expostos os planos quinquenais. Então, eles têm plano de gestão para 50 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos e 5 anos. Então, eles cumprem os planos de 50 anos. É lindo, né, gente? Foi aí que eles passaram a gente. Um país que consegue planejar 50 anos é um país que vai dar certo, né? A gente não consegue nem 5, porque em 4 tem eleição, aí a gente se embola tudo de novo. Então, é planejamento e investimento a longo prazo, né? Não tem jeito. Aqui é só para vocês verem um pouquinho como sai a telemetria. E aqui, para trazer uma coisa para a gente pensar, porque eu acho que isso aqui vai mudar muito tudo, que é a voz, né? Hoje, a voz tem sido o maior instrumento de atuação das IAs, né? Saúde mental é um grande foco, voz. A voz já consegue fazer diagnóstico de saúde mental com muita segurança. A gente tem uma IA de voz para saúde mental, para monitoramento de depressão, que tem uma efetividade absurda. Então, isso é muito legal.
Mas a voz tem sido usada para muitas outras coisas, tá? E aí a gente começou uma IA na empresa também, que ela era uma IA que já é comum, né? Onde você fala em vez de digitar o prontuário, né? Então você deixa ela lá rolando durante a consulta, ela pega toda aquela consulta, toda aquela conversa, estratifica e já joga direto no prontuário. Essa IA já é bastante comum. Mas a que a gente está implantando, ela além disso, ela traz os inputs para o profissional a partir dos nossos protocolos. Então, por exemplo, se para mim protocolo de queda é um protocolo super importante e ela durante a conversa percebeu o risco de queda ou evento queda, ela traz esse protocolo para frente e municia esse profissional com aquele protocolo. O que que ele falou, o que que ele esqueceu de falar, qual orientação ele esqueceu de dar. A voz, ela vai ser um dos instrumentos mais importantes que a gente tem de IA, tá? Não é à toa que todos esses joguinhos que a gente tem de treinamento de IA na internet que a gente fica fazendo de graça no Instagram, hoje capturam a nossa voz, né? Então, é, por que que eu tô falando isso? Porque mesmo as cirurgias, elas começam a usar muito a voz. A gente foi numa empresa que era uma empresa de estentes, e obviamente a robótica para colocação de procedimentos invasivos, ela tá em outro mundo, né? Então ela tá aonde o joystick era um joystick de jogo mesmo. Não era mais aquelas, né? Era um joystick mínimo de jogo que você podia fazer a quilômetros de distância e que já conseguia capturar e dar input na voz do cirurgião e na voz de quem estava dentro da sala, dos enfermeiros, enfim. Então, a voz ela vai ser um instrumento aí muito potente para isso, tá? Passei um pouquinho do que a gente tinha combinado, mas bem pouquinho, e aí eu vou abrir para a gente poder falar de qualquer coisa, gente. Pode ser de tecnologia, pode ser de ANS. Aproveitem aí, pode fazer qualquer pergunta. Doutora, fantástico o pessoal aqui. Uns falando que é coisa de outro mundo, outros falando que não Não vai é, chegar. gente. Vai chegar para a gente no próximo carregamento de navio. Isso é que é Olha, muito legal, assim, nada impede mais a tecnologia de chegar, né? Mesmo a nossa cultura ou os nossos conselhos, enfim, fazendo uma frente, que às vezes é uma frente meio que inútil, cara, vai chegar no carregamento da Shen. olha isso. Então não tem mais bloqueio para a tecnologia. Se ela fizer sentido, se ela for barata e se ela for resolutiva, ela vai chegar. Acabou. Então, a gente precisa estar à frente dela, usando ela para o que a gente realmente acha que tem que fazer e, obviamente, tirando da frente o que é ruim, né, gente? Porque junto com coisa boa vai vir muito bagaço. E aí a gente tem aqui, a Viviane está falando que o bloqueio à carga tributária e protecionismo. Eu concordo, você vê, né? Enquanto lá você consegue comprar por menos de US$ 1.000, está chegando aqui a 5.000, né? Mas isso também tende a diminuir muito, porque conforme você vai aumentando a produção, eles precisam escoar isso também, né? E a gente é um país prioritário. Então, vai chegar, gente, vai chegar. Agora, o protecionismo, o que eu acho é que ele é um protecionismo burro hoje, né? E aí eu vou falar do meu conselho, por exemplo. Eu sou médica, né? O Conselho Federal de Medicina ele faz protecionismo burro. Ele faz não pode, não quero, não quero ver, não pode entrar, não usa, em vez de estar capacitando as pessoas para a adoção correta. Então é um protecionismo burro, né? Porque eu devia estar protegendo as pessoas do que é ruim e ensinando elas a se apropriar do que é bom. Então a gente sempre fica o último a ser treinado, o último a ser capacitado, né? E aí é um protecionismo burro, porque outras pessoas vão acabar passando na nossa frente e a gente não vai conseguir sair do outro lado. Mas podem Doutora, perguntar, gente, eu falo temos demais.
temos bastante assim, concordâncias com a sua fala. Pessoal colocando a parte política. Você já respondeu, a cada 4 anos a gente tem uma, né? E Uma aí quebra. eu coloquei ali no chat que eu estou me preparando para envelhecer aquilo que você falou, com autonomia, independência, dentro das condições que eu puder. E a Alexandra, lá do Amazonas, está perguntando isso, doutora. Ela foi presidente da ABEA do Amazonas, lá ela falou. Por favor, pergunta para a doutora. O entendimento é que autocuidado é muito estimulado sobre a Sim. subida dos dados para o governo. Não acho muito ruim, assim que as políticas públicas podem melhorar nesse caso. Mas esse autocuidado lá é muito estimulado, então, né, doutora? E aí, gente, não é lá, tá? Eu acho que são Ah, em tá. todos os países. Então, por exemplo, a minha metodologia original de cuidado, ela é holandesa. Já estamos Hum, falando de outro lugar, isso. completamente diferente. E a base da metodologia é autocuidado, né? Uhum. Então, não tem como mais a gente fazer saúde com toda essa tecnologia disponível sem a gente treinar as pessoas para o autocuidado. Eu vou dar um exemplo muito basal, tá? A gente fez um teste aqui com os nossos idosos, para diabetes. Então, diabetes não é uma coisa fácil da gente controlar em idoso, né? Não é em ninguém, mas em idoso, então é mais complexo ainda. E Uhum. a gente falou só com ele, tendo a perspectiva dele, que a gente vai conseguir. E aí a gente colocou aqueles monitores de braço em diabético tipo 2 descontrolado. Em 2 semanas eles se controlam. Por quê? Porque não é o médico que está falando para ele, é ele que está vendo e é ele que está controlando a sua própria glicemia, está no poder dele, né? E é ele que está ali sendo orientado para esse autocuidado. Então, é o autocuidado que vai fazer a gente sair do outro lado, né? Só que para eu ter autocuidado, eu preciso de quê? Educação em saúde, que é aí que pega o bicho, né? A gente não foi treinado para fazer educação em saúde, isso tem que começar na escola, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Mas não tem jeito, gente, é isso que a gente vai precisar fazer. Tem uma pergunta aqui que eu achei da Elma sobre resistência de uso do OPME por conta da qualidade, né? E aí, Elma, depois, se vocês quiserem, eu até passo algumas coisas que eu trouxe de lá para vocês verem o que que é essa evolução lá deles, tá? Eles têm ciclos. Dentro desse plano quinquenal que eu falei, eles têm ciclos. Então, toda tecnologia surgiu na China como cópia. Isso é real. Há 30 anos atrás, o foco deles é vamos pegar tudo que existe e copiar. Porque eles não tinham PNL lá, então eles não tinham desenvolvimento nem dinheiro, né, para fazer pesquisa, para fazer desenvolvimento. Então, como é que eles aprenderam? Eles aprenderam copiando, né? E eles começaram a copiar tudo o que aparecia, porque como eles eram usados como mão de obra nas fábricas, chegava tudo para eles fazerem lá. Aí eles faziam, copiavam, copiavam, copiavam. E como eles precisavam dar conta de muita gente, eles copiavam mais barato. E aí ficou essa coisa da cópia barata, né? Mas isso, gente, foi há 30 anos atrás. Com isso, eles foram mudando perspectiva de grana. Hoje eles são um país rico, né? Para o número de pessoas. Eles foram criando desenvolvimento, então hoje a China, além de ser o país que tem o maior, eles ultrapassaram as universidades americanas, né, em termos de pesquisa, em termos de melhores universidades no mundo, e hoje é o país que tem mais protocolo de coisas novas, né, desenvolvimento de patentes, e é o país que tem mais inovação. Então, eles evoluíram da coisa da cópia pro desenvolvimento de tecnologia. Quando eles fazem Olha, isso, eles fazem a virada da qualidade. Então, tem coisa ruim e barata? Tem e sempre vai ter, porque lá na base você tem a ideia da cópia barata e isso vai ter que ter, gente. Olha, eles têm 1,4 bi de gente.
Se eles não tiverem coisas baratas, as pessoas não têm acesso. Então, hoje, eles têm lá robôs, aquelas cabaninhas, aonde você entra, você é atendido 100% por IA, a IA te prescreve e você sai com o medicamento, sem nenhum humano te ver. Aí você fala, nossa, que horror. Não, não é horror. Se essa pessoa não fosse atendida desse jeito, ela ia morrer sem ser atendida. Porque não tem gente para 1,4 bi de gente. Então, isso é acesso, né? Então, vai ter essa coisa barata e de volume, mas hoje eles já viraram essa chavinha. Então, hoje eles têm coisas de extrema qualidade, totalmente competitivas com os melhores do mundo, né? Então, é a coisa de você saber qual é a origem, o que que você está trazendo, qual é o tipo de coisa que você está importando. Então, eu acho que esse preconceito que ainda existe ele tende a cair. A gente foi num grupo ano passado de 15 pessoas. E no primeiro dia, a primeira discussão que a gente teve é assim: ninguém mais pode falar Xing Ling aqui. Porque a gente falava, né? Coisa chinesa é Xing Ling, que tem essa ideia do barato, do volume, da coisa que quebra. A gente mudou completamente a nossa visão, né? Então, tem de tudo, tem de tudo. É uma coisa gigante e que tem de tudo mesmo. Doutora, tem uma colocação aqui da Lilian, ficou um pouco mais para cima. Eu até faço uma relação. Ela falou que no hospital que ela trabalha, é, é, e assim, pensando, comentando assim, da alta demanda. Nesse caso, é, a automação, não digo nem automação, a robótica, é, você conseguir atender mais pessoas de uma forma mais facilitada, igual você trouxe, vai diminuir as filas de internação, inclusive. Não tem É, ANH para todo mundo, né? Aquela autorização de internação. Olha quantas pessoas esperam na fila hoje no SUS para é. poder fazer uma Só que cirurgia. tem o inverso também, né, Débora? Quando você dá mais acesso, você gera mais demanda, porque você vai desaguar aquele represamento. Então, Aham. tem os dois lados. Você também tem que aumentar a tua capacidade de absorver, porque você vai estar fazendo mais diagnóstico, né? E vai estar absorvendo lá na frente essas pessoas. Então, tem os dois lados, mas sim. E aí tem muita coisa de automação que é você tirar essa pessoa dessa necessidade, igual esse exoesqueleto que eu falei para vocês. Esqueci de botar o vídeo aqui. Porque é muito simples, gente. É muito simples. Então, a gente vai começar a ter. Na Holanda, quando eu fui fazer capacitação, ó, a gente já está com a empresa aqui há 5 anos. Então, tem 6 anos que eu vi isso. Há 6 anos atrás, quando eu fui fazer o treinamento lá na Holanda, o governo holandês, ele já deixava na casa da pessoa, aí 100% público mesmo, né? Já deixava na casa da pessoa a camada, porque lá a de grande dificuldade deles é mão de obra, né? Então essa coisa do autocuidado é muito real. Eles deixam pessoas paraplégicas sozinhas em casa e elas se viram. E a enfermeira vai lá 2 vezes por dia, ajuda no banho, ajuda na alimentação, remédio, beijo, tchau. Então eles tinham robozinhos que ficavam do lado da cama, que a pessoa que ainda tem força no braço conseguia se agarrar nesse robô, o robô levantava a pessoa sozinha, andava pela casa e voltava. Então esse tipo de apoio a gente Sim. vai ter muito, porque é isso que a gente vai precisar pro volume de gente que a gente vai ter precisando, gente. Olha, imagina, hoje a gente tem 18% da população idosa, acima de 60 anos. Daqui a 15 anos, amanhã, a gente Uhum. vai ter 30% da população idosa, dobrei. A gente não vai ter dinheiro, gente. Pensa aí, sistema de saúde, nada disso para dar conta dessas pessoas. Essas pessoas vão estar em casa largadinhas. Então, ou a gente vai ter esse tipo de apoio, de autocuidado, e não vai ter filho, né? Isso é uma outra coisa. Assim, lá na China, eles têm essa coisa do filho mais velho, ele é obrigado a cuidar da família. Acabou, não tem discussão.
Aqui Uhum. no Brasil a gente não tem isso. Então já tem pesquisador falando que a última geração que vai ter cuidador familiar é quem hoje está com 70 anos. Puxa vida. Nos ferramos, Débora, não teremos. Eu quero um robô desse para me Não levantar da teremos, cama. não teremos cuidador familiar, não teremos. Quero um robô. Então, a gente vai ter que ter soluções para cuidar da gente, né? Então, é isso, é a gente começar a pensar que essas doenças do envelhecimento, e aí a OPME ela bomba nisso, né? É, isso Porque vai aumentar a sim. doença crônica, vai aumentar a doença osteoarticular, vai aumentar a doença cardíaca, é isso que vai aumentar. E aí a gente vai ter condição de fazer isso que a gente faz hoje para todo mundo? Muito provavelmente não. A gente vai ter que ter formas alternativas aí, né, para dar acesso para essas pessoas. Doutor, então, considerando assim a parte dos implantes, quando você mostrou aquela bengala que tem luz, que tem um monte de coisa, hoje o maior motivo de um idoso colocar uma prótese de quadril é a queda. Então, existem algumas tecnologias que vão ajudar os idosos para que a gente evite isso. Então, às Total, vezes, as fontes pagadoras, às vezes, vale a pena pensar em alguma coisa nesse sentido. não tenho dúvida. Doutora, o que que você, por exemplo, lá na Laços, você cuida de uma parte de uma população, você É. cuida dessas pessoas idosas, você vai nas casas, como é que funciona? É isso, Débora. Essa metodologia holandesa, ela traz essa ideia eles chamam de olhar holístico, né? Que é você poder fazer a visita domiciliar e a partir da visita domiciliar você olhar o ambiente, as relações, não só o que a gente considera saúde, que é não ter doença, que não é isso, né? Mas os É, meus riscos futuros. Então, como é que tá minha cognição, minha memória, minha saúde mental? Ou a minha mobilidade, tudo aquilo que a gente falou, né? Então a gente usa muitas escalas, 20 escalas de risco, para poder descobrir o risco dessa pessoa, os riscos, e poder fazer o plano de cuidados em cima desses riscos. Por isso que essas tecnologias, elas fazem tanto sentido para a gente, né? Porque, primeiro, eu não tô 100% do tempo do lado dessa pessoa. Então, eu preciso de instrumentos e tecnologias de monitoramento que estejam ali do lado. E segundo, que eu preciso ir começando a evitar esse risco. Então, se a pessoa cai muito, imagina ela com um exoesqueleto desse andando na casa. Que coisa linda, né? Então, acho que tem muita coisa que vai ser muito rápido, assim, sabe, de acontecer para a gente poder ir substituindo mesmo tecnologia. E mais do que isso, quando eu falo dessa coisa da IA, da gente ter essa coisa dos dados de uma forma tão relevante, até para indicar, né, e selecionar melhor essas pessoas que efetivamente vão precisar desse dispositivo ou dessa tecnologia. Então, eu acho que juntar isso tudo, gente, é muito legal, né? A gente pensar que eu posso ter um melhor diagnóstico antes, um monitoramento melhor depois, um desfecho monitorado, enfim, isso tudo vai acontecer aí. então, assim, a tecnologia já chegou, vai chegar no navio. Vai chegar, vai chegar. Já chegou, gente, já chegou, não Eu já adianta. me imaginei. Ó, doutora, desde que eu converso com você, eu mandei refazer as portas aqui da minha casa. Eu falei assim, deixa mais um pouquinho maior, porque eu preciso Marca. passar de cadeira de roda. Eu preciso É passar isso ali de aí. cadeira de roda. Aquele suporte de banheiro, quem tem tio e tia em casa, vozinho, já tem que preparar a casa para você poder cuidar desse idoso e que ele consiga. O autocuidado aí você falou foi fantástico. Isso, essa reflexão que você trouxe aí, não só para o PME, que nós que estamos lidando com isso, claro, você falou ali, ó, as doenças autoimunes, as doenças de osteoarticulares, a artrose vai gerar problema na coluna, então a gente vai ter que aprender queijos novos, parafusos pediculares, saber o beabá. Hoje foi falado muito do básico, né? A gente tem que saber o básico e estar preparado para as novas É tecnologias. isso. Prótese de quadril cada vez mais diferentes. Agora apareceu uma que é de dupla mobilidade.
ombro, com outras técnicas. Mas, Então, nós Débora, eu acho que a precisamos. principal mensagem que eu queria deixar é o seguinte: não adianta mais a gente saber tudo do Uhum, parafuso, da prótese, sabe? Eu acho que agora vai ser super importante para quem lida com o PME saber como estruturar o antes. Então, assim, essa coisa de verdade investir em inteligência artificial para separar populações, para entender o melhor diagnóstico, para entender o perfil dessa pessoa antes. E uhum, mais do que isso, a gente vai ter OPMS cada vez mais pós-monitoradas, né? Então, aprender esse pós também vai ser muito importante. Então, você para de olhar para a OPME como aquele momento ali, como aquela prótese. Ela vai ter um antes e ela vai ter um depois, sabe? Então, é essa visão do antes e depois, e que vai ser muito disruptiva e que eu queria deixar essa mensagem, sabe? É, é bom a gente começar a olhar para isso, para uma jornada. Não vai ser só a uhum. escolha da prótese e a colocação, vai ser uma jornada que vai ter antes e depois. Eu acho que Ontem essa até, era a mensagem. ontem até a gente questionou, porque até 2011, doutora, eu trabalhando desde 98, 99 com a PME, eu tinha essa visão. E quando a gente compra um carro, a menina do pós-venda da concessionária, ela liga, tá tudo bem com o seu carro, a senhora está gostando? Isso. Depois tem revisão anual, né? Só que agora não vai ser anual, vai ser diária, porque eu vou Diária. ter informação diária do pós, entende? Então, eu acho que é um pouco dessa visão que é importante para todo mundo. Na minha cabeça, doutora, a pessoa que usava, na minha cabeça, como profissional, eu tinha que fazer o diagnóstico correto, aquela prótese tinha que ser indicada corretamente, a pessoa tinha que ir para o hospital, colocar o implante e a gente paga, até pagar. Tá tudo bem. Esse monitoramento. Então, desde 2011, até ontem a Glorinha da Anvisa estava aqui, e a gente, o RNI, né, que ela que está montando, nós temos aí levantado essa bandeira do pós, e você trouxe assim para fechar do cuidado, vai na. Ah, eu estava com um grupo de auditores. Ah, eu vou no hospital. Você vai no quarto da pessoa? Vou. Aquela pessoa colocou uma prótese. Custa você falar, tira os tapetes, coloca um corrimão, coloca antiderrapante. Então, a gente levar essa visão do pós realmente. Doutora, muito obrigada. O pessoal aqui está maravilhoso. Não podia fechar o MDS de outra maneira. Eu que E agradeço, gente. Eu que agradeço. Estou à disposição. A Débora tem meus contatos. Se vocês precisarem, estou à disposição. Tá bom? obrigada, doutora. Que visão de mundo. Eu acho que a gente vai levar para casa mesmo esses seus conselhos de tecnologia que já chegou e o que nós podemos fazer para nos preparar e cuidar desse paciente depois que ele coloca o implante. Obrigada, doutora. Super, super. Valeu mesmo por você estar aqui, a sua generosidade de trazer tanta coisa de mundo para nós. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Beijo em todos. Obrigada, doutora. E para continuar agora nosso. Vocês viram que a gente terminou um pouquinho, porque nós temos surpresas. Então não saiam daí, porque vai ser colocado daqui a pouco o link para você ser sorteado no DS Hub. Então vai ser a mesma coisa. Não coloca ainda, Tiago, tá bom? Vamos seguir aqui o nosso algumas é, alguns recados. O pessoal perguntou, vocês viram que durante o MDS todo nós apresentamos para vocês o DS Hub. Estou trazendo para vocês como se fosse, né, uma oportunidade única, claro, a gente não vai parar por aqui, mas que até agora nunca existiu assim no mercado do APM e ADMI. Então, às vezes, você que está começando agora no hospital, na operadora, o APME está passando na tua mão, por onde eu começo, Débora? Já fiz mentoria, sabe, com pessoas assim, não vou falar porque a gente leva a gente usa o sigilo, e a pessoa, Débora, assumia gerência de alguma coisa, assumia coordenação de compras. Por onde eu começo? Então, a gente pegou na mão aquele profissional e levou em diante. Então, gente,
desde você que está começando até você que é mais sênior, que já trabalha para estruturar, você viu ali na China, com aquele volume de trabalho, eles precisam ser estruturados, organizados. Então, a proposta do DS Hub é te empoderar, é te dar, instrumentalizar para você encarar o dia a dia, porque todo dia vai ter novidade. Não digo chegar de navio, mas todo dia vai ter novidade para a gente. Então, vamos passar ali, Tiago. Nós temos algumas colocações. Eu trabalho com isso há mais de 30 anos. E ontem eu olhei a Larissa, gente. Vocês viram ali. Quando eu olhei a Larissa, ela imprimiu o negócio com o QR Code e colou na parede, vocês lembram? Ela chegou a 27 anos, provavelmente ela falou que está com 5 anos, foi a idade que eu comecei, 22 anos. E todo mundo falava para ela, é assim. Até agora é assim. E por que continuar assim? Sabe o lance do sangue no olho? E eu também não me conformei com isso. E assim, falando com algumas pessoas, mãe, meus filhos, né? Mãe, você está na época que não tinha YouTube, não tinha e-mail. Eu sou da época de biblioteca pública. Eu ia nos congressos, eu trazia, vinha carregada de folder, porque era a única coisa que a gente tinha para olhar uma foto de um implante. Então, assim, não tinha YouTube. Nossa, o YouTube chegou, as minhas aulas se revolucionaram. Porque daí eu mostro a prótese e mostro o filme de 3D. Então, assim, é, qual que é a ideia? Eu já trabalhei com muitas pessoas. Chegou um médico e falou para mim, Débora, não sei nada, eu estou saindo do. Eu quero entrar na auditoria. Médicas que falaram assim, não, eu quero ser mãe, eu quero ir para a auditoria, eu quero trabalhar no home office, mas eu não sei nada. Pegamos na mão, ó, sabe? E fomos ensinando, hoje são monstros na auditoria, não é por nada, mas usando o conhecimento que a pessoa já tinha, mais do que ela recebeu, e a proposta é, eu posso ser a sua companhia nessa jornada. Então, são 28 aulas, né? Eu quero pegar na mão de vocês, ajudar vocês pontualmente, olha, cada um vai ter oportunidade de falar ali a sua situação, e aí a gente pode sugerir e ajudar vocês nessa jornada de trabalho, de aprendizado. Pode passar, Tiago. O que eu estou querendo falar para vocês? Não espere o MDS 2027. Não espere, aproveite esse momento que, por exemplo, abriu nossa cabeça agora. Puxa, eu estou motivada, estou incentivada, eu quero aprender, eu não quero parar por aqui. Vocês viram quantos profissionais nós conseguimos juntar aqui e vocês viram, eles trabalham e fazem diferença em cada lugar que eles atuam. Então, você pode ser um desses profissionais. Então, está na hora da gente criar essa comunidade de alto nível. Nós vamos ter aulas ao vivo, ao vivo, tira dúvidas, e vai ser um conteúdo, gente, o mais legal é isso. É um conteúdo que vai ficar gravado, com acesso vitalício para vocês. Digamos, Débora, eu fiz as 28 aulas. Eu queria fazer de novo, não precisa pagar. Eu vou dizer para vocês, olha, eu estou com uma nova turma, mais 28 aulas, vai ter atualização de legislação, vai ter mudança na aula, você vai poder assistir. Então, acesso vitalício para vocês. E um grupo de interação, hoje nós já temos vários, né? Para vocês tirarem a dúvida, fazerem trocas, network e tudo mais. Pode passar, Tiago. Aí eu queria mostrar agora um pouquinho para vocês qual que é a ideia. O pessoal perguntou muito como que vai funcionar. 8 módulos, 28 aulas, as aulas ao vivo. Não pude participar, pode assistir gravada, tá bom? Pode passar. Eu queria mostrar para vocês, pessoal, que aulas são essas? 29 de abril, espero vocês lá. Tá? O que é o PMADMI? Nossa, já sei, mas nós vamos ter uma forma estruturada e eu vou mostrar para vocês de uma forma diferente que vai potencializar esse conhecimento para vocês. Dia 6 de maio, Anvisa... mas eu pesquiso na Anvisa. Diferente, sabe? Vocês vão poder extrair muito mais coisa, porque a Anvisa é a nossa fonte primária de informação de OPMI-ADMI. Pode passar. Módulo 3, ó, legislações. Eu coloquei ali, dia 13, né? Marcas de fabricantes diferentes. A legislação 2418.
entre outras. Vamos falar de rastreabilidade, já foi falado aqui, vamos aprofundar. Vocês viram que foram citadas várias legislações, e nós vamos nos aprofundar e ver o que eu posso fazer para usar essa legislação ao meu favor, que vai me ajudar ali para operacionalizar meu dia. Gestão de OPMI. Como que eu faço gestão em hospitais ou operadoras, encontros diferentes? Ah, mas eu só quero hospital. Fica com ela ali, porque esse mundo é muito pequeno. Uma hora eu posso estar no hospital, uma hora eu posso estar na operadora, outra hora eu posso estar na indústria, tá? Próximo, por gentileza, 2 encontros. Aqui em dados, vocês viram como nós falamos de dados, de tecnologias. Então, o que eu preciso juntar de dados em hospitais e operadoras? Como montar um BI? Como eu ter um painel de OPM e ADMI? Já montei vários BIs para várias empresas. Vou ensinar vocês. Claro, eu não sou profissional de tecnologia, talvez a gente vá envolver alguém de tecnologia para dar uma pitada, mas o pessoal da TI, eles precisam entender o negócio saúde, o negócio OPME, tá? E o monitoramento de implantes para esses eventos adversos e cuidar das pessoas, tá? Esse aqui, nós vamos falar ali dia 1º de julho. Aí aqui, negociações. Quem compra, quem vende, acesso, sabe? Mercado privado, mercado público. Então, eu não tô metida com isso, Débora, mas você vai ter essa visão de todos os lados, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em todos os lados. Próximo módulo, tudo isso ao vivo, e vai ficar gravado. Eu participei da primeira turma, vai ter a segunda, atualizou a aula, você pode ir lá e assistir, tá? Logística, vocês viram que a Lázara estava aqui, falou de responsabilidade técnica, vamos esmiuçar um pouquinho mais as boas práticas, eu preciso qualificar um fornecedor. Eu participei do primeiro movimento de qualificação de fornecedor de APME do Brasil. Eu já visitei mais de 600 empresas por esse Brasil afora e algumas fora do país. E o que eu cobro quando é fabricante, quando é importador, o que eu preciso fazer para que tenha segurança de eu colocar aquele OPME ADMI na prateleira do meu hospital? Para eu ser corresponsável e pagar aquele OPME ADMI. Tá? E aí, o módulo 8, a parte de auditoria, né? Auditoria prévia, concorrente. E aí, para quem é de hospital, para quem é de indústria, é importante você saber. Vocês viram ontem o Rafa falou assim: olha, as glosas, às vezes, vem os motivos de glosa ali sem pé nem cabeça. Então, nós vamos detalhar, esmiuçar isso, aprofundar. Auditoria presencial. Eu posso ir no centro cirúrgico, Débora? Auditoria retrospectiva, auditoria de etiquetas. Nós vamos pegar. Ontem foi mostrado um modelo de etiqueta, nós vamos pegar várias, tá? Várias etiquetas. Aqui no módulo do dia 19 de agosto, eu vou mostrar fotos de prótese quebrada, de infecção, sabe? Situações assim que a gente viveu nesses anos. E assim, claro, nós podemos discutir cada coisa. Hoje eu faço monitoramento de evento adverso de uma operadora que a gente faz um serviço, né? Lá através da Audicare Master, e a gente vê esse pós, né? E eu também já fiz isso em muitos outros lugares. Muito bem, pode passar, a gente já está terminando, gente. Nós vamos ter ali. Então, beleza, só para. O pessoal perguntou muito, Débora, quanto vai custar? Isso cabe no meu bolso? E aí eu falei com a minha equipe, que são meus 2 filhos, que já me ajudam há já mais de 3 anos nisso, e é a primeira vez que a gente está lançando. E eu falei, a gente tem que pensar no faturista do hospital, nós temos que pensar no analista de contas médicas lá da operadora, nós temos que pensar no vendedor, a gente tem que pensar no médico, no enfermeiro, no farmacêutico. Então, nós tentamos viabilizar o máximo para vocês. Pode passar aqui, eu vou falar para vocês rapidamente qual a conta que eu faço. Olha ali, ó. Isso aí foi 2000 e... Eu nem tinha... Olha como eu estava gordinha ali. Então, até o momento, gente, eu vendo os meus cursos para empresas em company, tá? A minha hora-aula custa no mínimo R$ 1.000. Então, os nossos encontros vão ser encontros de 2 horas. Então, eu posso pensar, são 28 encontros. Eu estou falando aí de, se eu fosse cobrar 1 hora a cada 28, pelos 28 encontros, seria R$ 28.000. E é o que não é todo dia que eu faço,
mas é o que as empresas pagam para colocar. Olha as meninas lá da Unimed Serra Gaúcha lá. Ó. Coloca ali 20, 30 pessoas presenciais. Vocês viram ali, ó, atrás de mim naquela foto, tem uma mesa cheia de próteses. Quando eu vou no presencial, eu levo a minha maleta de próteses e faço um workshop de materiais. No online, as empresas colocam 100 pessoas, 90, e ali a gente treina no online. Eu falei para vocês, eu coloco ali, ó, a prótese pertinho de vocês, passo o vídeo. Então é assim que eu faço os cursos em company. E o pessoal pede muito, Débora, faz curso pessoa física, só para mim. Vamos fazer a conta aqui. Se a gente fosse pensar aqui, é 28 mil mais 28 mil. Então, não. E assim, já dependendo do número de pessoas e da quantidade de horas aulas, já cobrei mais que isso, inclusive. Nós temos gente aqui que a empresa pagou mais que isso, para treinar muitas pessoas. Vamos para frente na conta aqui, estou terminando a conta. Ó, são 28 encontros de 2 horas. Se a gente for pensar, e eu dividi isso por uma hora em vez de ser 2, eu estou falando de 28, já estou falando em 14 mil, tá? Esses 14 mil, aqui, nós continuando pensando, Débora, não pode ser um valor de uma pós-graduação, é um curso de curta duração, uma forma de empoderar vocês de forma rápida. Então, a gente está trazendo esse curso de 12 vezes de 561. Nossa, Débora, preço de uma pós-graduação. Praça próxima. Para os, é, para os participantes do MDS que estiverem inscritos, primeiro, nós vamos sortear uma vaga, tá? Para começar dia 29 comigo lá. E nós vamos ter um bônus até amanhã, às 23h59, amanhã, dia 18, para você fazer 12 vezes de 361 ou uma vez de 300. São 12 encontros. São 28 vezes 2, até me ajude aí na conta, o pessoal está colocando aqui o link da inscrição. Então, assim, e tem mais um bônus. Então, tem esse bônus para os inscritos do MDS, tem esse sorteio e tem mais um bônus. Lembra que eu falei para vocês? Pode passar mais uma. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai fatiar o corpo inteiro? Então, além desses 28 encontros, a pessoa que se inscrever até amanhã vai escolher, Débora, eu quero quadril, Débora, eu quero coluna, vai escolher uma especialidade para ela poder aprender, tá? Então, vai ser um bônus para os primeiros, para você receber essa aula mais aprofundada da especialidade. Por que fizemos uma aula mais geral ali? Para poder atingir você que está começando, você que já trabalha ali. Essas aulas das especialidades, ó, eu quero só aprender isso, eu já faço, tá? E aí você vai ter essa outra oportunidade, tá? Ainda não estão disponíveis, mas estarão, você vai escolher ali a aula que você quer, a parte do corpo que você quer mais aprender. Então, seria isso, gente. O DS Hub é assim que funciona, tá? Nós vamos colocar essa apresentação lá no site do MBS, do MDS. Aqui tem os nossos QR Codes, você pode já direcionar ali a sua câmera para você olhar, para você verificar lá na página tudo que pode acontecer. E nós começamos dia 29 de abril, espero vocês lá, tá bom? Quem puder, nós tentamos fazer ao máximo, dentro do que eu já pratico, em company, nós tentamos reduzir ao máximo para atingir aquele profissional que gostaria de se aprofundar um pouco mais. Me falaram essa semana que o MDS foi interessante porque nós democratizamos o conhecimento. E essa é a ideia. Vocês não pagaram nada para estar aqui. Tá? Vocês estiveram aqui, a ideia... Débora, cobra R$ 15. Não, a proposta é gratuita. R$ 5, não! Não, a proposta é essa mesmo, tá? E essa foi uma iniciativa realmente para a gente poder integrar. Vocês viram que não foi uma coisa direcionada só para auditoria. Nós estamos começando um movimento de integração, e essa é a ideia mesmo. O pessoal está perguntando, modalidade, pode parcelar, fazer direto, então tá tudo ali já
no link que foi passado aqui assim. Então, espero vocês lá. Quem puder, já esteja comigo nessa próxima turma, tá bom? E até amanhã vai ter essa. Gente, eu não consigo fazer. Eu sei que existem outras opções, né? Mas é que eu não, eu vou ter que parar minha rotina de trabalho para fazer isso. Ah, a aula dela é cara. Mas assim, são muitos anos de trabalho que eu quero disponibilizar para você, tá? Eu quero contribuir com você, pegar na sua mão e acompanhar você nessa jornada. Tá legal? Vamos então para os finalmente. Vamos lá. Me perguntaram, né? Segura um pouquinho, Tiago. Nós vamos ver um tutorial. Não, pode passar lá. Me perguntaram quantas pessoas eu já treinei no Brasil. Se vocês pensarem em congresso, aulas online, que juntou 100, juntou 200, juntou assim, hoje nós estamos fazendo, pensando assim, pensando não, isso já, eu tenho as minhas, os meus controles, os meus indicadores, nós estamos passando, chegando próximo de 20 mil pessoas já treinadas e capacitadas e fizeram algum tipo de curso, a gente entrou em contato de alguma forma. Então, assim, a ideia é tentar contribuir com vocês da melhor maneira possível. Ah, vai pegar na minha mão, vou pegar na sua mão e vou acompanhar você nessa jornada, tá bom? Então, olha só, o certificado para receber tem que estar inscrito. Ah, eu quero tirar o certificado pelo celular. Então, é diferente do iPhone para o Android. Então, nós vamos ver um videozinho que explica para vocês como que funciona, tá bom? Aqui o Tiago está colocando aqui os links no chat. E vamos ver aqui. Ó, acompanha lá. Bem-vindo ao último dia do Medical Devices Summit 2026. Neste vídeo, você vai aprender como emitir seu certificado de participação. Passo 1. Entre no site do MDS. Você consegue acessar pela nossa bio do Instagram ou apenas pesquisando mdsbr.com no navegador. Passo 2. Dentro do site do MDS, role até a aba de certificação e escolha a opção de emitir meu certificado. Agora, dentro da ferramenta de emissão dos certificados, você irá digitar o mesmo e-mail que usou para se inscrever no evento. Lembre-se de não colocar letras maiúsculas. Com o seu e-mail de inscrição correto e sua participação nas transmissões ao vivo, a sua inscrição será encontrada. Confira se o seu nome está correto. Se estiver, prossiga. Se não estiver, coloque o nome que você deseja no certificado. Pronto, seu certificado está emitido em PDF. Se o seu celular for iPhone, você vai em Compartilhar. Desce até a opção de salvar em arquivos e aperta Salvar. Agora você pode enviar para si mesmo no WhatsApp, selecionando a opção Mais, clicando em Arquivos Recentes e hoje. Pronto, está aqui seu certificado em PDF. Se o seu celular for Android, compartilhe para um contato de segurança. E se for pelo desktop, o download será feito instantaneamente. Muito bem. Qual o link para emitir o certificado? mdsbr.com, tá? E esse videozinho de tutorial também vai lá para o MDS para você saber direitinho como é que é. Ó, aqui já a Elma já disse que já tirou o dela. Muito bem. Vamos para a próxima. Agora eu acho que nós temos. Ah, sim. Aqui tem um QR Code, acho que muito importante. Coloque lá se você gostou, se você odiou. Coloque lá se você tem sugestão. Olha, coloca tal assunto, tal pessoa no MDS 2027. Então, para nós é muito importante, isso vai direcionar todo o processo aí da continuidade do MDS. Então, coloca lá, para nós é muito importante. Então, essa pesquisa, o Tiago também está colocando aqui online, essa pesquisa vai estar lá também no site do MDS, mas se você puder, já avalie a gente agora, tá bom? E neste momento, nós vamos conhecer a equipe do MDS. Vocês querem saber quem são as 5 pessoas? Coloca aí, Tiago. Conheça quem está por trás desse MDS. Olha lá, vamos ver. Lá no congresso do CBF, eu prometi, vai ter um congresso gratuito igual ao CBF para
2026. Ó, o Tiago já está ali. Vamos lá. Cadê a Thaís? Vamos ver se a Thaís está aí. O Leonardo, a Luana. O pessoal está por aí, será? Vamos lá. A equipe MDS é composta por 5 pessoas. O Tiago está ali, ele nos acompanha, ele cuida do CBF. E ele acreditou e aceitou o desafio de nos ajudar no MDS, tá? Então eu falei, Tiago, nós vamos copiar, nós vamos fazer no mesmo formato. E olha aí o Leonardo, dá um tchauzinho aí. Cadê a Luana? Ah, a Luana aqui. Coloca todos, dá para a gente ficar na tela, nós 4, não sei se dá, acho que não, né? Então eu vou apresentar cada um. A Thaís aí, ó. Então vamos começar pelo Tiago. Olha lá o Tiago. O Tiago, ele trabalha com o professor Murici já há um bom tempo. Cadê você, Tiago? Isso, dá um tchauzinho aí. Ele trabalha com o professor Murici já há um bom tempo e ele nos ajudou nesse formato todinho. Ele que cuida dessa parte de estratégia e toda a parte técnica operacional aí de Zoom e tudo mais. Tá bom? Vou chamar agora o Leonardo, vai ficar aqui em tela. O Leonardo e a Luana foram os meus maiores impulsionadores. Dá um oizinho aí, Léo. Quer dar um oi aí? E aí? Isso aí. Leonardo e a Luana são meus filhos. O Leonardo tem 20 anos e a Luana tem 16. O Leonardo é responsável por toda a parte estratégica e a parte de marketing digital. Ele é o nosso copywriter, tá? E ele já faz isso para outras empresas e cuidou de tudo assim por trás do evento, site e que mais, Léo? Fala alguma coisinha aí para a turma do MDS. Toda a parte desde a emissão de certificado até as áreas de membros, é, tudo eu ali, a Luana também ajudando sempre, né? A gente fazendo essa linha de frente, esse trabalho mais tático, né? Mais operacional, é do digital, né? A galera do digital é quem faz o trabalho pesado ali da internet. Isso aí. E eles já fizeram curso de marketing digital em Dubai, no mundo aí afora. E aí eles estão no meu pé já há um bom tempo, mas é aquilo, gente, são fases. E eu falei para eles, agora que eu tenho alguém para fazer as coisas de graça para mim. Eu falei, uma hora eu vou pagar, né, Léo? Agora eu quero chamar a Luana. Dá um Oi, oizinho tudo aí, bem, Luana. gente? Tudo bem? A Luana tem 16 anos e ela edita desde 11. E esses vídeos todos que vocês estão vendo aí, ela que faz. E isso fez toda a diferença, filha. Obrigada, você e o Léo, tá? E o MDS não ia acontecer sem vocês, tá bom? Desculpa, gente. E por último, obrigada, filho. E por último, quero chamar a Thaís. A Thaís é a nossa social media. Tudo dessa incomodação que vocês estão tendo, né, Thaís? Ela já nos ajuda na ABEA já há um tempão e ela aceitou encarar isso aí com a gente. Então, desculpa ter essa incomodação de social media, ela faz esses cards bonitos, ela colocou a foto de vocês lá no sorteio. Dá um oizinho aí, Thaís. E ela faz isso para outras empresas também. Oi, pessoal, vocês me ouvem? É um Sim, prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com a ABEA também, a ABEA Brasil. Trabalho com a Café Saúde, que é o plano de saúde de autogestão da Cefaz aqui em Fortaleza, e é um prazer estar aqui conversando com vocês. obrigada, Thaís. E agora, assim, esses vídeos, assim, o pessoal falou assim, nossa, essa locutora, viu, Luana? O pessoal tirou, né? Essa locutora dos vídeos. A Luana É me que não botou deu tempo, poxa, não deu tempo de pedir para você narrar, não, daí eu mas tive que dar lá uma no site, improvisada. lá no site do MDS tem coisa lá de locução minha, o vídeo institucional de abertura. Olha, vocês 4, eu só tenho que agradecer.
O pessoal está colocando aqui os contatos, o Léo e a Luana vão colocar ali também, e-mail, telefone. E meu muito obrigada. Obrigada a você que está aí, ó. Um pouquinho, ó, estamos ainda com 600, quase 700 pessoas. Eu queria passar, então, acho que agora é o vídeo final ali, o Léo dá ideia, a Luana operacionaliza, os dois pensam juntos e sai essa coisa bonita que vocês vão ver agora. E nem eu vi esse vídeo de encerramento. Vamos lá, então. É agora, né, Tiago? Toda vez que alguém entra numa sala de cirurgia no Brasil, outra pessoa, em algum lugar, aprovou o material que vai entrar dentro dessa pessoa. Essa pessoa, quase sempre, está trabalhando sozinha. Por décadas, quem protege o paciente antes da sala de cirurgia trabalhou disperso, sem dados, sem linguagem comum, sem se conhecer. Até que uma enfermeira de Curitiba teve uma ideia e chamou o Brasil para uma mesa. Em 10 minutos, 1000 pessoas aceitaram. O que você fez foi um negócio que explodiu. A indústria veio. Quem cuida da alta complexidade veio. Quem desenhou o futuro veio. Quem carrega a ciência veio. Quem carrega o peso veio. Em 5 dias, de mais de 20 estados, 3.000 profissionais se encontraram e descobriram que nunca tinham estado sozinhos. No primeiro dia, a enfermeira que começou isso tudo disse uma frase. Neste momento, eu declaro aberto oficialmente o primeiro MDS, Medical Device Summit, Brasil 2026, na mão, na tela para vocês. A gente achou que ela tinha declarado um congresso aberto. Não era. Era uma nova era. Nem consigo falar. Nem consigo falar, gente. Mas eu preciso agradecer todos os apoiadores. Já citei um a um, citei de onde eles estão. E eu queria deixar aí umas palavras finais para vocês. Nem vou conseguir, eles já falaram tudo. Obrigada. Eu não sabia. Chorei, não adianta. Não adianta, eu sou chorona mesmo. Então, a gente encerrar o MDS não é apenas a gente concluir um congresso, sabe? É reconhecer mesmo que a gente começou um movimento, que isso vai continuar. A nossa intenção é 2017 ainda ser online, vai continuar sempre online, sempre gratuito, mas a nossa intenção ali, quem sabe, para 2018, levar o MDS em outros lugares do Brasil, e o Léo e a Luana falaram, não, vamos levar para o mundo. Vamos sim, vamos levar. Tudo, nós teremos já temos palestrantes confirmados, agência, tipo a Anvisa de outros países, já temos 2 confirmadas já para o MDS 2027, então vocês não percam. E eu digo assim, gente, ó, nesses dias nós reunimos, vocês viram, profissionais de alto nível que já mexem com isso, são formadores de opinião e trabalham com decisão. É onde a decisão acontece, com eles, comigo, com vocês. E nós falamos sobre dados, sobre tecnologia. Você viu que tudo se juntou. Dados, tecnologia, regulação, auditoria. Mas, acima de tudo, a gente falou de responsabilidade. Lá do primeiro vídeo que a Luana fez, eu falei, montou lá com o Léo, a gente falou de responsabilidade. Responsabilidade com o cuidado, responsabilidade com os recursos, responsabilidade com a transparência, responsabilidade principalmente dessas pessoas que dependem dos implantes, que dependem do medical device. Cada um de vocês que esteve aqui conosco, não foram só os apoiadores, não foram só os palestrantes, que eu, assim, já mandei abraço, já agradeci. Eu deixo, assim, meu muito obrigada a vocês que estiveram aqui,
700 pessoas. Você viu que no primeiro dia, em 12 minutos, chegamos a 1.000, e aí abrimos a cadeira para 3.000 pessoas. E a todos vocês que estiveram aqui, interagiram no chat. Gente, esse network no chat não teve preço. Foi muito legal. O nosso coffee break que a gente tem nos congressos presenciais foi aqui no chat do MDS, foi na telinha do MDS. Então, assim, muito obrigada a vocês todos os participantes do hospital, da operadora, do distribuidor, do fabricante, do importador, da empresa de tecnologia, quem lida com pesquisa, talvez eu esteja sendo até injusta de não falar de todos vocês, do faturista, do analista, do enfermeiro, do médico, do farmacêutico, do administrador. Vocês viram que não precisa necessariamente ser formado em OPME para trabalhar com isso. Vocês viram que teve o Rafa, administrador, a Dazaev, o Davi, o Emoto, entre outros grandes gestores que nós temos aí na saúde e do APME-DMI. E com certeza, todos os colegas que são da área da saúde que também labutam nessa área. Obrigada, gente. Valeu mesmo. Eu estou feliz demais. Já chorei, já tudo, beleza? E declaro encerrado o MDS 2026. De novo. Declaro encerrado o MDS Brasil 2026. Pronto. Um beijo para todos e até lá. Até o DS Hub ou até o MDS 2027. Quem está ao vivo aí, ó, dá um tchauzinho. Aí, até isso, olha que lindo! Olha que lindo! Ó, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Eu desejo que Deus abençoe vocês pessoalmente, a família de vocês. Desejo que Deus abençoe a carreira de vocês e que vocês façam diferença onde vocês atuarem, tá? Chega. Beijo.